Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Certo. Pois então, galera, o Thiago vai explicar melhor para vocês a questão do trabalho lá, que é necessário. Eu expliquei no e-mail certinho lá, mas eu vou repetir porque, enfim, o trabalho é necessário para vocês receberem as horas complementares da atividade. É meio que uma comprovação de que vocês fizeram as aulas e tal. Então, o Thiago vai tirar dúvidas se tiverem sobre o trabalho e sobre a matéria em si. Ele vai passar rapidinho por o conteúdo foi coberto durante a aula e vai entrar em mais detalhes à medida que for necessário para vocês. Então, é isso aí. Dá para me ouvir agora? Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Aqui agora eu te coloquei na call, antes eu tava só na reunião. Hum. Dá pra te ouvir. Então, beleza. Eu já disponibilizei um pedaço praticamente o curso todo, né? Eu acho que eu já passei para o Eduardo os vídeos que eu gravei. Então, quando vocês começarem a ver, vocês vão ver todas as minhas habilidades como streamer. E bom, eu preparei alguns slides, na verdade, no vídeo lá que eu disponibilizei no YouTube, que eu disponibilizei para o Eduardo. Eu já fiz uma introdução do que seria o workshop, já mostrei basicamente como seria, mostrei e fiz alguns comentários sobre o projeto. E aí, não sei se é exatamente se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês chegaram a ver os vídeos. Tem que ver aqui. Vocês podem mandar nos comentários aqui, eu acho que eu consigo ver. Eu devia poder conseguir responder as mensagens. Pode ser. Pelo menos as mensagens eu consigo ver. E aí eu posso refazer, na verdade, o início da apresentação e eu posso fazer uns comentários sobre, na verdade, o que eu fiz e o que eu fiquei devendo, na verdade, também no workshop. Tudo bem? Acho que vocês podem comentar aí, eu consigo ver. Oi, oi, oi. Cara, isso deveria ter um chat. Deveria ter um áudio, sei lá. Ah, então beleza. Eu vou basicamente representar o que eu fiz no início lá dos vídeos. Eu fiz no workshop ele visa que a gente aprenda pelo menos desenvolver o básico de uma API REST usando o Spring Boot. E aí, bom, quem sou eu? Eu sou graduando do 10º semestre em Engenharia de Computação na UFC, e eu fui monitor das disciplinas de Introdução à Programação e Métodos Numéricos para o curso de Engenharia de Energias e Meio Ambiente durante 2019, né? Eu participei do Bootcamp de Aceleração Java da Code Nation,
que hoje ela foi comprada pela Trib. Então, na época, a Coordination ela fornecia vários bootcamps. Então, na verdade, ela disponibilizava bootcamps de Java, de Python, de Data Science, e aí você fazia uma seleção, entrava no bootcamp e algumas empresas ficavam observando o seu desempenho no bootcamp. Hoje, na verdade, meu trabalho com Java, eu iniciei como estagiário em uma empresa de tecnologia aqui de Fortaleza, acho que uns 5 meses atrás, e aí eu fui efetivado, acho que um mês atrás, e hoje eu sou desenvolvedor júnior Java, no caso, né, usando Spring Boot e uma parte do ecossistema Spring na maioria das aplicações. Bom, a finalidade do workshop, o principal intuito, na verdade, do workshop é apresentar pelo menos um pedaço do ecossistema Spring, que eu vou mostrar para vocês que é um ecossistema enorme, e mostrar na prática o desenvolvimento de uma API simples. Eu não vou desenvolver a parte de autorização e autenticação, utilizando alguns frameworks do ecossistema. E aqui foi algumas das ferramentas que a gente vai utilizar, o que vocês podem utilizar. Eu fiquei devendo, para falar a verdade, o deploy da aplicação na Amazon EC2. E não está nos vídeos do YouTube. Então, qualquer dúvida, para falar, vocês podem entrar em contato comigo pelo Telegram ou algo do gênero. Essa parte eu realmente fiquei devendo. E aí a gente usou o PostgreSQL como banco de dados. O IntelliJ, eu usei o IntelliJ por preferência minha, eu acho mais bonito, uma ideia mais bonita, mas vocês podem usar o Eclipse ou o STS, que é o Spring Tool Suite, né, que é, na verdade, uma repaginação do Eclipse específica para quando você utiliza projetos do ecossistema Spring. Eu usei o Maven como gerenciador de dependências, então o Maven aqui ele funciona para quem vem do Node.js basicamente como um NPM. O Insomnia como cliente HTTP, para não ter que ficar... Eu não fiz nenhuma página HTML, eu fazia as consultas pelo Insomnia. E o Docker, que seria a parte do deploy da aplicação. Bom, uma revisão que eu coloquei alguns pré-requisitos no workshop, né, básicos, para vocês não ficarem 100% perdidos. E aí um deles era que vocês conhecessem tivessem tido um contato com a disciplina de redes, pelo menos A1, ou que vocês tivessem algum conhecimento, pelo menos do básico, de arquitetura cliente-servidor, que é aquela arquitetura onde existe um processo cliente e existe um processo servidor. O processo cliente, ele requisita algum tipo de dado, algum tipo de informação ao processo servidor. Então, responsabilidade do servidor ele atender essas demandas. No nosso caso, o cliente que a gente está usando seria o Insomnia, mas vocês também poderiam utilizar o Postman, por exemplo, ou uma aplicação mobile, uma aplicação web, feita em React, React Native, Flutter, Kotlin, enfim. O cliente ele independente, né? Então, vocês poderiam fazer o servidor de forma que você consegue consumir tanto no mobile quanto no web. Um dos outros requisitos que eu tinha colocado na parte de rede seria vocês terem um conhecimento básico do protocolo HTTP, que na verdade, é um dos protocolos que está lá na camada de aplicação da stack TCP/IP, onde você consegue fazer... Na verdade, ele possui alguns métodos e você consegue fazer chamadas entre servidor... Para você se comunicar entre o cliente e o servidor, você usa o protocolo HTTP. Pelo menos no REST, né? Então, existem outros protocolos que você pode usar, mas no REST, na verdade, esse é o padrão. E aí, ele tem vários métodos, na verdade, eu coloquei os 4 principais, que geralmente é o que você implementa quando você faz algum tipo de API. Pode estar faltando, na verdade, que seria o patch, mas todos eles têm meio que uma semântica dentro da aplicação. Por exemplo, o post, geralmente, você utiliza quando o cliente solicita que seja criado um recurso no servidor. Então, está aí na tabelinha, né? Um post geralmente está associado a uma operação de insert, que seria o CRUD básico, insert, update, os outros métodos. O put geralmente é um update de um objeto inteiro. Então, o cliente ele solicita que um objeto, um recurso que esteja
alocado dentro do servidor, ele seja alterado de forma total. Ele é meio que ele meio que bate com o patch. O patch já é similar ao push, ele também tem a função de dar um update em um recurso no servidor, mas o patch, diferente do push, ele atualiza um pedaço do recurso. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um recurso de filmes, por exemplo, no banco de dados, e eu só quero exclusivamente alterar o nome do filme, ou a nota do IMDb, sei lá. Já diferente do PUT, eu teria que atualizar o objeto inteiro. O GET, ele é o HTTP mais básico que você utiliza. Eu acho que é um dos primeiros que você implementa em uma aplicação, porque ele solicita recursos. Então, geralmente, você faz algo do gênero, me dá o recurso com ID X, se você quiser ser mais específico, ou me dá todos esses recursos, que seriam um GET. E o delete, que geralmente, na verdade, ele está associado a uma remoção do recurso. Ou você deleta o recurso da aplicação, ou você torna ele inválido. Como assim, não é o ideal você deletar alguma coisa do banco, geralmente você tem que manter log. Então, delete ele também pode significar que, na verdade, você está tornando o recurso inativo dentro da aplicação. E esses são os 4 métodos mais básicos que você geralmente implementa em uma API. De novo, também poderia ter o patch, nada impede. E aí o ecossistema do Spring, que é o framework que a gente está utilizando. Na verdade, muita gente, na verdade, assim, o Spring, ele é um ecossistema de frameworks. Então, dentro do Spring, você consegue encontrar vários frameworks com várias finalidades. Então, esse aqui é um overview, na verdade, uma imagem que mostra um pedaço dos frameworks que a gente tem dentro do ecossistema Spring. Então, vocês podem ver do lado esquerdo que eu tenho frameworks específicos para a área de segurança, como o Spring Security. E eu também tenho frameworks para acesso a banco de dados, como o Spring Data. Eu tenho frameworks para trabalhar com alguns protocolos que não são HTTP, como o AMQP, quando você está utilizando, por exemplo, sistemas de mensageria, como o RabbitMQ. Eu também tenho o Spring Batch para quando você quer fazer processamento de jobs. Eu tenho grandes pedaços, por exemplo, de dados. Eu quero quero processar esses dados em jobs. Eu tenho o Spring Boot, que é um framework que desde que foi lançado, assim, ele basicamente deu um boom no desenvolvimento Java. Eu tenho o Spring Cloud, por exemplo, que a gente, né, alguns desses vou só dar um overview, né, como o Spring Security, o Spring Cloud, mas a gente não vai usar. O Spring Cloud, ele é um caso bem legal, porque dentro do Spring Cloud a gente tem mais frameworks, então é como ele fosse um ecossistema dentro de outro ecossistema. O Spring Cloud, ele já vem com um arranjo de frameworks para quem quer trabalhar com a arquitetura de microserviços. Então, tem muita coisa lá para quem quer trabalhar pronta. Eu posso, por exemplo, instalar o Eureka Client, que ele serve como um serviço de descobertas de outros serviços. Alguns serviços se autenticam dentro do Eureka. Eu também posso ter um API Gateway, que serve como um portão de entrada para outros serviços. Ele mascara todos os outros serviços da rede e você acessa os outros serviços apenas utilizando o IP e a porta do API Gateway. E aí, dentro do Spring Cloud, a gente tem esses frameworks que eu falei, como o Eureka Client, tem o Eureka Server, tem o API Gateway, tem o Fagn, que serve para você fazer requisições HTTP de uma forma bem mais facilitada do que ficar escrevendo muito código, ele já vem com boa parte implementada. Então, às vezes, você só precisa colocar, assim, por exemplo, a rota e dizer o corpo da mensagem, você não precisa ficar tratando como ele transformando para JSON, voltando para JSON a resposta, tratando erros de uma forma bem mais fácil. Para a Netflix, na verdade, o Spring Cloud ele é meio que um trabalho conjunto com a Netflix. Então, a Netflix tem uma stack inteira dentro do Spring Cloud para trabalhar com essa arquitetura de microserviços. Daqui, o que a gente vai usar é basicamente o Spring Web também, que a gente vai trabalhar com a camada web, então a gente vai ter toda aquela parte de rotas da API. A gente vai trabalhar com um caso particular do Spring Data, que é o framework do Spring. O Spring Data, na verdade, é um framework bem mais genérico. Então, eu tenho as ramificações do Spring Data. Então, eu tenho o Spring Data JPA, caso eu queira trabalhar com algum banco relacional, como MySQL, Postgres, o Oracle. Quando eu quero utilizar, por exemplo, os bancos NoSQL, eu já tenho uma bifurcação
do Spring Data, por exemplo, o Spring Data do Redis, se eu quiser utilizar um banco de memória, no caso o Redis. Se eu quiser utilizar o MongoDB, eu tenho o Spring Data MongoDB. Então, existe o Spring Data, ele tem todas as suas ramificações. Ele facilita bastante a parte de manipulação de banco de dados, muita coisa assim já vem implementada, e às vezes a troca, por exemplo, de um banco para outro, ele se torna muito fácil de fazer. E às vezes você tem que lidar só com alguma peculiaridade de tipo, por exemplo, no banco, e muitas vezes é mascarada pelo Spring Data. O Spring Boot, como eu falei, na verdade, desde que ele, quando lançou, assim, teve um boom enorme, porque quem já trabalhou com a parte de web do Java, antigamente era horrível. Já peguei projeto legado, tipo, que não usavam, assim, praticamente nenhum ecossistema do Spring. Então, eu tinha que escrever query SQL na Tora, tinha que configurar banco na Tora, tinha que configurar servidor de aplicação como um Tomcat. É muito chato, tinha que mexer em arquivo XML, é horrível. E aí o Spring Boot veio para facilitar bastante, porque ele é capaz de autoconfigurar boa parte dos frameworks do ecossistema Spring. Então, por exemplo, eu adicionei em uma dependência do projeto Spring Boot o Spring Security. Por padrão, já vem todo configurado na base de uma autenticação básica, usuário e senha. Eu não preciso nem me preocupar com esse tipo de coisa. Se eu quiser fazer uma modificação, por exemplo, eu quiser fazer com que eu gere um JWT para o usuário, quando ele se autenticar dentro da aplicação, tudo que você precisa fazer é escrever um pedaço seguir meio que um padrão da documentação do Spring Security, que você reescreve um pedaço da própria configuração que já vem no Spring Security. E essa parte facilita bastante o fato de que eu não estou perdendo tempo configurando servidor de aplicação, configurando framework. Tudo que eu preciso fazer, na maioria das vezes, é escrever algumas annotations, que são para quem usou o Java, por exemplo, que a gente tem aquela arroba override em cima de métodos quando você está reimplementando um método, está implementando um método de uma interface, whatever. Então, todo o ecossistema do Spring, ele já vem meio que muitas coisas do Spring Boot já configurem. Quando eu quero fazer alguma coisa particular, às vezes eu uso uma arroba configuration, por exemplo, uma arroba component, e aí eu configuro do jeito que eu quiser, mas muita coisa já vem configurada. E aí, isso aqui foram os 3 frameworks que a gente utilizou, que eu utilizei, na verdade, para gravar o workshop. Então, a gente utilizou o Spring Boot, o Spring Data JPA, como eu falei, e o Spring MVC. E aí, o projeto e a organização. O projeto que eu escolhi foi uma aplicação extremamente simples. Se vocês forem ver aqui, só existe uma tabela. E essa aqui foram todas as rotas que eu desenvolvi, né, orientadas a recurso. Então, na nossa API, a gente tem esse formato mais genérico. O recurso do Filmes, por exemplo, a gente tem uma rota bem genérica, Filmes, que nesse caso aqui, se eu der um get nessa rota, eu vou buscar todos os filmes que estão originalmente, na verdade, depois eu refatorei. Lá pelo final dos vídeos, vocês vão ver que eu dei uma refatorada no código, porque na maioria das vezes não é muito legal. Então, beleza. A rota get dos filmes, ele busca todos os filmes. Um get, quando eu especifico o ID, eu vou buscar um filme por um ID específico. Eu posso dar um post, como eu falei, para criar um novo filme. Eu posso dar um put para editar um filme completo. E eu posso dar um delete para remover o filme do banco. Ou, como eu falei, eu posso só tornar o recurso inativo. Como eu falei, eu dei uma refatorada nessa rota de get buscar todos os filmes. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que nessa API de filmes eu tenho mais de 10 mil registros cadastrados no banco. Se eu desse um get filmes e eu buscasse todos os filmes, a resposta para o cliente seriam 10 mil filmes no JSON. Dependendo da banda, assim, na verdade nem depende da banda, é muito dado retornado e na maioria das vezes você nem usa. Digo isso porque, por exemplo, eu já vi aplicações que você dava um get lá num recurso e ele retornava 37 mil recursos. Então, eu passava um bom tempo
tipo, eu passava uns 6 minutos para receber todos os 37 mil recursos, e é uma empresa grande, então, assim, não é interessante para o cliente esperar 6 minutos para uma resposta de um servidor. E aí, o que eu fiz foi fazer o mais básico que eu acho que todo mundo meio que devia fazer nesse tipo de rota, que seria uma paginação. Então, por padrão, eu não vou buscar, quando vocês forem ver, eu não vou mais buscar todos os filmes. Eu meio que setei lá que eu só quero os 10 primeiros, e eu quero a primeira página, né? Então, eu posso... E, na verdade, isso é customizável. Se você não indicar nenhum tipo de carry parameters, que são parâmetros que vão na URL, que eles podem fazer, por exemplo, filtros, no caso da API, por padrão, se eu mandar a rota pura, assim, API barra V1 barra filmes, eu vou buscar 10 filmes no máximo, pode ter 1000 filmes, eu só vou buscar os 10 primeiros que estão no banco. Se eu quiser, tipo, 100, eu boto um arrobazinho, um ponto de interrogação e digo, tamanho, eu quero 100, eu só quero 100. Então, eu já meio que filtro, eu já economizo banda, na verdade, e eu já torno, assim, bem mais customizável a resposta. E aí eu também posso paginar. Então, por exemplo, eu tenho 100, na primeiro get, você vê que tem, sei lá, 100 recursos, 100 filmes cadastrados. Mas eu quero paginar, eu quero fazer aquelas tabelas, por exemplo, no front-end, que você vai clicando para o lado e ele vai renderizando mais 5, renderizando mais 5. Então, eu posso dar uma paginada, se eu tenho 100 recursos e eu quero mostrar 10, eu inicialmente começo com a página 10, então só vem 10. E aí, para eu conseguir os próximos 10, eu simplesmente digo que eu quero a página 1 agora, na rota. Então, tipo, facilita bastante, até para o front-end. Digo isso porque, de novo, eu já vi aplicações legadas, onde, na verdade, até na própria empresa que eu trabalho, onde o RH tinha que filtrar, existia uma tela lá, né? Existia, na verdade, uma tela para o RH buscar todos os candidatos que já se candidataram a uma vaga de emprego lá, uma vaga de, enfim, estágio, CLT na empresa, e aí eu já vi o RH reclamando que ele esperava, tipo, 5 minutos para ele conseguir ver a tabelazinha de candidatos, porque ele arrastava todo mundo que estava no banco. Então, não via por demanda, né? Às vezes, o que o RH queria era um dos primeiros caras, e aí ele tinha que esperar esse tempo todo, porque o servidor estava fazendo lá a query no SQL e estava retornando, sei lá, 100 candidatos. Obviamente, tinha outros problemas que impactavam nesse tipo de desempenho. Na época, os dados, os PDFs, na verdade, os currículos das pessoas eram salvos no banco de dados, em base 64. Então, por favor, galera, quem estiver trabalhando aí com serviços com esse tipo de aplicação que você armazena PDF, imagem, não salve em banco de dados, pode ser 64, base 64, enfim, não façam isso, façam upload do arquivo para o S3, para o Google Storage, o blob da Azure, qualquer coisa, mas não salvem PDF no banco de dados, isso é péssimo. Bom, essa aqui é a tabela, então, tipo, é uma tabela bem simples, tem o ID, tem o nome do filme, tem o diretor, tem o ano de lançamento, tem o gênero e tem o IMDb. Só uma entidade, é só uma tabela no banco de dados. E aí, a estrutura de pastas baseada em responsabilidade. Quando vocês forem ver a videoaula, vocês vão ver que eu separei o projeto em algumas pastas. Então, por exemplo, vocês vão ver lá a pasta controller, a pasta service, a pasta repository, a pasta model, e aí cada pasta, ela tem a sua própria responsabilidade. Na verdade, ela agrupa classes, arquivos, que eles têm algumas responsabilidades que são meio que específicas. Por exemplo, no controller, só existe mapeamento de rota. Então, lá vocês provavelmente vão ver o Filmes Controller, e lá a única coisa que existe lá é mapeamento de rota, não existe regra de negócio lá. Então, eu não faço validação, por exemplo, se eu posso realmente salvar aquele filme no livro, porque no banco, porque o nome do filme está repetido, coisas do gênero. Não. No controle, ele realmente só trabalha com mapeamento de rota. Lá tem uma instância do que seria o filme service, então eu meio que vou descendo as camadas em uma requisição. No controle, eu tenho aquele mapeamento de, por exemplo, V1 API, V1 filmes, e eu sei que aqui tem um método lá específico, ele vai aceitar esse tipo de requisição, ele passa essa requisição para o service,
O service faz toda essa parte de verificação. Na verdade, ele pode fazer essa parte de verificação de algum tipo de requisição, por exemplo, o ID não tá legal, não vamos dizer assim, no caso de salvar um banco, de salvar um filme, é no service que eu vou fazer essa checagem de se o nome está correto, se é uma nota de IMDb válida, por exemplo, antes de passar efetivamente para o repository. Então, no controller, eu separei coisas que tratam, que mapeiam a requisição, a rota. No service é onde eu tenho regra de negócio. E no repository é onde eu tenho diretamente o acesso a banco de dados. E no Spring, se a gente fosse utilizar o Spring Data JPA, muita coisa assim do repository já vem implementada. Então, você já vem com o Find All para buscar todos os recursos, o Find by ID, o Save, vocês podem salvar, por exemplo, o Spring Data JPA ele já te dá implementado para tu salvar um objeto, para criar. Se tu tiver uma lista inteira de objetos, tu consegue passar a lista e o Spring Data dá o jeito dele de salvar essa lista inteira de serviço, sem você ter que fazendo um for, ter que fazer um for e ter que ir salvando um a um, né, de forma em loop. O Spring Data JPA ele já dá muita coisa implementada. Então, esse é o fluxo de uma requisição. Bate no controle requisição, na rota, desce para o service, e o service faz algum tipo de consulta usando coisas do repository. E aí seria o Bora Codar, que eu mostro meio que seria essa parte onde eu mostro a parte prática. Então, essa foi meio que a parte teórica que eu criei. Então, se alguém tiver algum tipo de dúvida, eu acho que vocês podem mandar no chat, que eu acho que eu consigo ver. Não sei porque o Windows fica... Beleza. Já foi. A parte prática, assim, tá no workshop. E aí eu fiquei, como eu falei, eu fiquei devendo o deploy da aplicação no EC2. Mas aí, tipo, como eu já criei o repositório no GitHub, talvez seja mais fácil que eu explique por lá e faça um tutorial no README para vocês, caso seja necessário. E aí, quem tiver alguma dúvida. Não tem chat, né? Não dá para ver aqui. Por mim, tá tudo ok. Então, beleza agora. Ninguém tem nenhum tipo de dúvida, mas se tiver, acho que o Eduardo mandou aí a minha conta no Telegram, para caso alguém tenha. Então, beleza. E é isso. Exatamente, a dúvida vai vir na hora que começarem a fazer a mesma atividade. Então, não hesitem em tentar tirar as dúvidas e resolver a atividade direitinho. A gente não Uhum. definiu um prazo bem certo assim para vocês pegarem tudo, mas tipo, até sábado tenta terminar isso. Que eu acho que dá, sinceramente. Dá, eu fiz assim, eu fiz um projeto bem pequeno, assim, o que talvez vocês tenham algum problema, às vezes é a instalação das ferramentas, sabe? Do Java, configurar Java Home. Para quem está no Linux, é muito fácil, na verdade. Para quem está no Linux, no Windows, talvez dê um pouco mais de trabalho. Mas para quem está, por exemplo, no Ubuntu, eu acho que para instalar o Java e meio que já poder conseguir codar, é só dar um sudo apt install Java SDK 8, alguma coisa assim, e ele já rocha pelo menos o 8, a versão 8 do Java, né? Eu usei a versão 11. Mas aí, tipo, as duas são LTS, então, assim, não tem problema vocês usarem uma das duas, né? Nenhuma das duas. Contanto que vocês não usem para baixo, tipo 7, sei lá.
Não tem muito problema. Então acho que é isso mesmo. Valeu pela presença, galera. Valeu por a participação e agradeço de novo ao Thiago por dar esse mini curso e contribuir para assistir, cara. Bom, valeu. Tchau. Pois é isso. Boa noite, galera. Valeu, galera. Por hoje enfim, nessa hora não vai ter mais nada desse tipo. Então, amanhã a gente vai ter as últimas atividades. Vai ter uma roda de conversa à noite sobre coisas de intercâmbio e vai ter outras atividades da ST ao longo da semana. E aí, dependendo da disponibilidade de vocês podem participar das atividades lá. Então, é isso. Valeu. Galera. Valeu.